Bem-vindos a mais uma conversa, um bate-papo do nosso canal com a professora Vanise Almeida e o nosso querido Ricardo Leite Chirran, que é do Aikido. Professora Vanise, passo a palavra. Olá, muito obrigada, Edson, Patrícia, especialmente Ricardo Leite Chirran, muito chique, tá aqui para bater um papo com a gente, maravilhoso, com um tema incrível, e eu estou aqui cheia de perguntas para fazer para ele, porque ele vai poder contribuir muito com o programa, com a marcialidade essencial, né? Todas as histórias que envolvem as artes marciais, a essência das artes marciais, né? O néctar das artes marciais. E o Ricardo ele vai vir aqui para falar com a gente sobre o Código dos Samurais. A gente vai falar também sobre o que a gente entende que isso pode contribuir para um educador, para uma criança que vai praticar. Enfim, tem muito assunto aqui. E, Ricardo, vamos pelo começo. Vamos lá. Eu queria que você se apresentasse, que você explicasse para a gente o que é o Shihan e o Sensei, porque a hora a gente chama você de Ricardo Sensei, mas a gente sabe que o seu título é Ricardo Leite Chirran. Eu queria que você começasse explicando isso, falando um pouquinho da sua arte maravilhosa, que é o Aikido, e aí depois vamos embora. E aí seguimos. Vamos lá. Timor, Bem-vindo. é uma honra estar aqui, agradeço muito a oportunidade. É uma honra múltipla, né? Porque estar aqui com a Simô é muito importante, estar participando desse programa é muito importante, e estar falando desse tema é muito sagrado mesmo, né? Que é falar com crianças, né? Ou com o bem-estar das crianças, né? É muito importante e agradeço muito essa oportunidade e darei o melhor de mim. A questão do Shihan, a Shihan, ele é usado para designar basicamente a delegação formal da transmissão da linhagem. Então, muitas vezes isso, claro que naturalmente era uma forma de tratamento. E o ocidental, quando começou a ver isso, começou a achar que era título. Então acabou virando título de tanto que o ocidental ficou cobrando dos japoneses que eles queriam ser Shihan também. O que é uma coisa relativamente ridícula para o japonês tradicional, mas acabou nessa globalização, porque assim, eu quero ser tratado por doutor. E não faz sentido, né? Porque Shihan é um título que vinha de forma natural com relação ao processo da relação dentro da linhagem. Não se pede isso, isso se adquire, né? Então, como Ricardo, foi? seria o equivalente dentro do Kung Fu, seria como se fosse grão-mestre, é isso? Pode ser o paralelo, né? O paralelo podemos tratar nessa forma. Então, é como a gente fala, por exemplo, o grão-mestre Léo Imamura. A gente chama de grão-mestre Léo Imamura, mas não trata o Shifu por grão-mestre toda hora, que não dá para conversar assim, né? Então, mas como referência, significa eu sou Shihan, delegado pela Aikikai do Japão, que vem da família Ueshiba, que é o fundador, que é a família do fundador do Aikido. Então, não é uma auto-intitulação, é uma delegação formal, né? E não é só isso, isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Mas também não quer dizer que eu sou o cara ou qualquer um Shihan é o grande doutor PhD, entendeu? São coisas diferentes. Títulos são títulos e formações são formações. Então, exaltar o título já aparece uma coisa estranha aí, né? Sim, mas é importante para a gente ter uma referência, né? Quer dizer, para você conseguir esse título, eu imagino que tem uma história aí, anos de treinamento. Eu queria que você contasse um pouquinho como que foi alcançar esse título, pelo que você passou, por quantos anos,
Que equivalência que tem isso, só para a gente ter uma referência, né, do quanto você se dedicou enfim, para a gente, e se você puder nos ajudar dentro do Aikido, como é que isso funciona, né? Toda essa sua jornada, né? Ou se você quiser começar do começo, desde quando você se interessou pela arte marcial e como que você foi parar, né, aqui hoje como Shihan e também passando pelo Wing Chun, também quero saber em que momento que o Wing Chun entrou na sua vida. Então, vamos lá. Como que é? Por onde começou, Ricardo? Simão, aquela frase, né? Eu sempre fiz arte marcial, né? Desde pequeno. Daí, essa frase parece que sempre começa quando eu nasci, né? O mundo nasceu quando eu nasci junto. E não é. Eu faço arte marcial desde 1970, que foi a semana passada. Aikido desde 78. E em 81 me tornei faixa preta. Em 82 eu me tornei discípulo do introdutor do Aikido no Brasil, representante da Ikikai no Brasil, que é mestre Reishin Kawai. E fui discípulo dele de acupuntura, shiatsu e aikido por 7 anos. A convite dele. Ele me convidou para ser discípulo e eu fiquei maravilhado, porque acupuntura, shiatsu, aikido, não tinha nem Karate Kid na época, era super, entendeu? Assim, era uma coisa mística para mim. E foi uma grande honra. Aí houve todo um desenvolvimento histórico, lá por volta de 91, a gente já havia se desligado, e isso é uma coisa importante, porque o Kawai Sensei se desligou da entidade que ele mesmo fundou. Então aqui eu quero sempre deixo claro isso, porque assim, não houve uma separação, menos ainda da minha parte. Então ele se separou, ele não falou para eu não ir, e também não falou para eu ir. E pela toda essa história que não vem ao caso agora, que são mais de 10 anos de história juntos, maravilhosa e com muita honra, pelo menos para mim, eu decidi não acompanhá-lo, porque quando ele se desvinculou da entidade que ele havia fundado, eu já estava recém-formado da minha própria escola, minha dojo, academia, né, que fala. E estava me vinculando exatamente no mesmo dia, me vinculando a essa entidade que ele havia fundado, que seria vincular a ele como mestre. E ele se desvinculou e a nossa história já tinha havido um grau de saturação ali. Não havia lógica eu pedir para entrar, uma vez que ele não me convidou para ir como ele, não havia lógica que eu pedisse para segui-lo. Não cabe aqui o contexto, não há briga nenhuma, não há lógica consistente para isso. Havia lógica em seguir em frente com o grupo que havia formado então. Em 91 eu me encontrei com o Yoshimitsu Yamada Sensei, que é um discípulo direto do fundador do Aikido. Contei a minha história pregressa, contei do Kawai Sensei, a minha relação com ele, discipulado, tudo. O som tá claro, né? Espero. Então, aí eu pedi para o Yamada Sensei se ele me aceitaria como discípulo dele, que é a forma que eu entendo a formação de carreira, como eu sempre quis na minha carreira, e ele me aceitou como discípulo em 91 e fomos até ele faleceu agora em 2023, numa relação de discipulado. Em 2012, ele me convidou para isso, para Shihan. É muito simples essa questão do Shihan, mas no Ocidente criou muita controvérsia, muita briga, porque eu quero o Shihan, só o japonês é Shihan, os ocidentais também merecem. E assim, não fazia sentido isso, na verdade, porque o ocidental não tinha a linguagem japonesa, então por que é Shihan? Mas tem a linguagem do sensei, então o que era muito simples virou muito conturbado pela intenção dos ocidentais, de titulação e tudo. E acabou se formando, então em 2012 o sensei me convidou, Yamada Sensei me convidou para ser Shihan.
Só tinha um detalhe, eu não tinha idade para isso. Precisa ter pelo menos 50, eu tinha acho que 48, alguma coisa assim. Então, a gente esperou o processo de novo. Aí eu nem sei, acho que eu tive o sétimo Dan primeiro, e depois ele me promoveu para Shihan, me promoveu. Ele me entregou a delegação formal, o certificado formal. Ou seja, em 2012 ele já tinha me promovido intimamente, né? Você já tem esse nível de trabalho e tudo, essa respeitabilidade, mas o estatuto formal só permitiu depois dos 50, e aí com o sétimo Dan, e é tudo uma burocracia que não vem ao caso aqui. Mas existe, né? O que eu quero dizer é que titulação é uma coisa muito simples. A grande questão é a formação do titulado, né? E assim, qual é a minha formação sempre foi essa de intervir o máximo possível no aprendizado da arte. E a Amada Sensei, quando veio para o Brasil, trouxe uma laje de concreto na minha cabeça de que todas as dúvidas que eu tinha eram efetivamente reais. Não era dúvida que eu era mais ou menos, eu era ruim mesmo. E ele deixou claro isso, concretamente claro, que eu tinha muito, muito, muito para aprender com ele. E graças a Deus eu me dediquei a aprender. A gente teve uma relação até 2023, praticamente anual, ou às vezes 2, 3 vezes por ano se encontrar, né? Ou ele vir para cá, ou ir para lá, ou encontrá-lo em algum lugar do mundo por aí. Tive o prazer de encontrá-lo, inclusive, no Japão. Ah, eu queria que E, você contasse isso, porque como é que foi encontrar com ele lá, né? Falar, estar lá no ambiente, na cultura, mesmo que contemporaneamente, mas conta um pouquinho como que foi essa experiência dessa relação com, ótimo. eu nem sei como é que fala dentro da relação do Aikido, mas que a gente valoriza tanto dentro do Kung Fu, né? A relação principal é a do silêncio, sempre. Assim, a relação sempre com ele, a gente conversa muito pelo silêncio, pela conduta. Muitos olhares de reconhecimento de isso foi, você fez, você não fez, está esperando, chegou na frente. Muito de conduta. O explícito é o mais óbvio e muitas vezes o menos importante, né? E eu já tive essa educação porque o Kawai Sensei era um japonês tradicional e imigrante, um preservador ferrenho da tradição como imigrante, inclusive, né? E a formação dele no Japão, do Kawai Sensei, foi muito, muito importante. Ele trabalhou com pessoas que atendiam a família imperial, inclusive. Então, é uma formação muito clássica. Então, o convívio como discípulo do Kawai Sensei me deu uma educação muito especial. Então, quando eu conheci Yamada Sensei, a gente já tinha uma linguagem de mestre-discípulo estabelecida, o que, inclusive, viabilizou muito o aproveitamento no nosso pouco convívio. Porque nessa época eu já estava indo para quarto Dan. Então eu já era alguém com uma maturidade no estudo, só precisava de efetivamente uma didática mais dirigida e tudo isso, e aí a gente conseguiu desenvolver isso nas vezes que a gente se encontrava, né? Mas a relação mestre-discípulo foi no convívio, no silêncio, em que muitas vezes ele aparecia um ano, no outro ano me via e falava, puxa, agora você melhorou, agora você entendeu o que eu falei o ano passado. Então você vê que é uma pessoa que está te observando, entendeu? E está conversando com você. E, enfim, é difícil dizer isso, né? O que é esse silêncio, né? Porque é essa relação de realmente estamos acompanhando um ao outro e você está indo bem. Isso eu sempre tive. Quando eu fui para o Japão, eu passei na academia de um mestre que ficou 23 anos cuidando do fundador, ficou na academia onde o fundador faleceu, ficou no fim de vida lá. E em 3 dias esse mestre já estava me tratando com super consideração, assim,
veio falar comigo, tive uma experiência muito feliz pessoal com ele, e profissional, claro, né? Por ele reconhecer a minha conduta e principalmente o meu trabalho, o meu Aikido. Ele veio perguntar e falar do meu treino, falou, pô, você vai ficar quanto tempo aqui? Um mês. Pô, em um mês você tem os detalhes aí, a gente corrige. E, puxa vida, um cara desse nível, é o cara que mais ficou, o cara é um mestre, né? Ficou mais tempo como fundador. Falar para mim no meio da aula, poxa, parou a aula para falar comigo. E, nossa, você tem só uns detalhes aí, quer dizer, puxa vida. Graças a Deus eu tive a Amada Sensei para me dar esse respaldo, essa atualização, esse preparo para chegar diante de um mestre desse nível e estar preparado para me apresentar para ele, né? E aí, com o Yamada Sensei mesmo, foi a última semana que eu tive no Japão. Ele foi para um congresso internacional. Infelizmente, eu já estava vindo para o Brasil, eu encontrei poucas vezes, fiz algumas poucas aulas no Japão, em Tóquio, na Academia Central, que é a sede administrativa. Eu fiquei na sede histórica, que é no interior, no Machata, onde tem o templo de Aikido, é toda uma mística aí, né? O filho do fundador chama de a Meca do Aikido. Eu fui com essa ideia para lá. Tem o templo de um lado da avenida, que é público, e do outro lado é a chácara própria, particular da Ikikai, onde eu estudei um mês lá internado. 4 aulas por dia, foi maravilhoso. Maravilhoso para aprender o Aikido tradicional, a linguagem clássica. Aí Yamada Sensei veio para Tóquio. Eu fiz algumas aulas, ele não deu aula lá na Academia Central. Eu encontrei, conversamos. Ele me convidou para assistir um campeonato de sumô num apartamento com ele. Fiquei 10 minutos, ele me mandou embora, porque obviamente eu não estava entendendo nada. Ele achou que eu ia entender tudo. É que nem assistir jogo de beisebol, não entendo nada, entendeu? Quando o cara levanta, torce, você fica olhando o que que aconteceu, né? Então eu também não entendia nada das regras do sumo, do sumô, ele me mandou embora. Ah, vai embora, você não está entendendo nada. Mas, mas eu encontrei, tem até uma foto para mim sagrada lá com ele, na Academia Central. Mas o interessante é que quando eu cheguei lá, Simão, busquei ele o Yamada Sensei no aeroporto. Ele entrou no carro, ele falou: "E aí, Ricardo, o que que você achou do Japão?" Entrou no carro e perguntou direto: "No Japão isso?" Eu falei: "Nunca mais eu volto aqui, Sensei." Aí sabe o que ele respondeu para mim? "Por que você acha que eu moro em Nova York?" Porque Não. é muito legal conhecer, Hum. mas tem todo o peso de estar no Japão e tem todo um peso já como é que chama? Fora de tempo, né? Fora do tempo, anacrônico mesmo. Relações que só para quem é de lá e tem essa cultura lá, mas que não fazia sentido para mim muita coisa. Então, muito bom conhecer, reafirmar elementos que são ouro para mim e reafirmar elementos que realmente merecem atualização, maturidade de leitura, especialmente no Ocidente. Não dá para querer implantar isso aqui no Ocidente, uma vez que a mesma lá no Oriente já não faz tanto sentido. Olha Embora que. eles precisem disso lá. Por Hum. exemplo, a relação comunitária lá, a lógica de vida comunitária é necessária lá. Sempre foi um país de escassez de alimentação, turbulência natural, com tsunami, terremoto. E então eles precisam da vida comunitária para se ajudarem nesses momentos de necessidade. Guerras, um monte de guerra. O que não é o nosso caso em geral aqui no Ocidente, né? Então a vida não tão comunitária, uma individualidade um pouco mais respeitada, mais natural entre nós. Então não é uma crítica à cultura japonesa, é uma lógica diferente. Que legal. Eu queria, Ricardo, que você falasse um pouquinho também aqui, e eu fico agora imaginando, né? Um pouquinho da arte, de como, o que que é o Aikido para o Ricardo Shihan, né? Para o Ricardo Leite Shihan, o que que é o
o que que é o Aikido e ainda isso que você levantou, né? O que que é o Aikido no Brasil, né? Olha quanta coisa, né? Se nem no Japão, né? A gente já vê que as raízes né? Com essa história da globalização, tudo isso vai perdendo. Então, a importância de uma arte marcial, da transmissão de uma arte, tentando se manter de uma maneira, né? As raízes, tentando transmitir a seiva, né? Como a gente sempre conversa e de uma maneira clássica, né? De uma maneira, enfim, como que é isso para você? Conta para a gente o que que é o Aikido e como que você entende essa transmissão do Aikido aqui no Brasil, aqui no Ocidente. Complexa, Simô. O Aikido o fundador do Aikido, o nome dele é Morihei Ueshiba O Sensei, é o título que a gente atribui a ele, como um grande mestre, né? E foi um cara formado na lógica cultural. Ele nasceu em 1883, 1883. Em 1868 foi quando se deu o fim da classe samurai por decreto imperial. Então ele tinha ali 15 anos, mais ou menos, quando ele nasceu, e ainda, né, você cortou a classe social, mas não cortou a cultura, né? Uma cultura praticamente milenar não acabou porque o imperador decidiu. Então ele foi formado dentro da arte marcial também, com essa lógica dentro da arte marcial desse período, completamente raiz mesmo, sabe? Clássica. E veio até 1969. Ele morreu em 69. Então ele veio até praticamente o mundo moderno, quase, né? Então esse período que ele transitou, do fim do classicismo do samurai, do código de samurai, da ética samurai, até o modernismo, onde está começando a globalização da cultura, do país, tudo. Claro, já havia havido transição, mas a globalização, mais efetivamente, né? Ele viu muita coisa e a coisa foi transitando. Então, ele passou do só discípulo com apresentação direta até porta aberta, especialmente no pós-guerra, quando ele sentiu que o Aikido seria uma contribuição muito importante no sentido de passar a cultura clássica japonesa, que tinha sido derrotada na guerra, mas tinha ainda um valor muito importante para levantar a moral do próprio japonês e também contribuir com a própria cultura ocidental que estava chegando lá e entender o que passava na cabeça deles, né? Então foi quando ele mais abriu as portas para que o Aikido tivesse mais acesso e começasse o acesso global. E a proposta dele nesse sentido é realmente superar a questão da arte marcial como uma escola de combate, uma escola de luta, e realmente transcendê-la para uma forma de vida, de superação de conflito, de harmonização com a energia vital. Isso significa mais ou menos Aiki. E aqui energia vital, no sentido que ele traz, ele era uma pessoa de grande religiosidade shintoísta, formal, e religiosidade aqui é no sentido da energia vital. Então não é a natureza, os passarinhos, as árvores, os animais. É a energia regente da vida, do universo. Então tá para aquém e além, né? E durante também a vida mesmo, né? Vivida. Ou seja, essa energia sutil. E aí quando ele fala, e isso é regido pelo amor da natureza, que é esse de gerar vitalidade, gerar integração, gerar harmonia. Então não é harmonia moral, vamos ser legais um com o outro, vamos ser boas pessoas. Não é esse nível de amor que ele está falando. Inclui, obviamente, é um desdobramento, mas está para além disso. Quando chega no Ocidente, esse discurso bate muito no cristianismo, é claro, né? Então tem várias interpretações, várias
várias fases de maturação em que a pessoa vai entendendo melhor o que quer dizer a cultura clássica japonesa. Simon sabe, vários documentos até a década de 70, por aí, um pouco mais, foram traduzidos por pessoas estrangeiras. E recentemente, vários documentos estão sendo retraduzidos de pessoas que efetivamente viveram mais a cultura, entenderam mais as culturas indiana, chinesa, japonesa, etc. E já não estão traduzindo esses documentos clássicos com a sua leitura, por exemplo, cristã ou ocidental que seja, né? Então, vários documentos estão sendo modernizados, atualizados, inclusive as artes. No meu caso, o Aikido está numa fase difícil, porque, por exemplo, o meu mestre é um dos últimos discípulos do fundador vivo. Faleceu agora em 2023. Tem mais muito poucos ainda discípulos deles direto. E quando se vai uma voz dessa, se cala para sempre. O que ele falou fica aqui congelado. Quem estava lá consegue abrir um pouco mais do que foi dito. Quem está só lendo o que ele escreveu, fica lendo congelado aquilo ali. Então, cabe a nós, discípulos, que receberam diretamente, como a gente conversa, a seiva dessa arte, a transição da transmissão disso, preservá-la ao máximo, com uma interpretação mais atualizada possível, buscando sempre uma linguagem mais viável possível. Então, é um trabalho muito duro, Simô, que atinge desde interessados, turísticos, curiosos, de forma às vezes exótico, e quando entra, cabe à classe docente apresentar com mais clareza o que seja isso, há efetivamente pessoas que se tornam membros docentes da arte, né?